Conclusões finais de Flávio Augusto no livro Ponto de Inflexão, O Eterno Recomeço. Muita gente me pergunta como é ter chegado lá, como é ter chegado no topo. Eu costumo responder que ainda não cheguei a lugar algum, simplesmente continuo indo. Indo para onde? Na direção de um eterno recomeço. Parece contraditório, eu sei, mas para mim faz muito sentido. Observe a imagem da página seguinte. Já faz mais de 6 anos que postei essa imagem pela primeira vez nos perfis de redes sociais do Geração de Valor. Ela foi visualizada por dezenas de milhões de pessoas em vários países, recebendo sempre um enorme feedback. A primeira leitura, mais imediata e eficaz, transmite um enorme conforto a seus observadores, pois muitos deles passam por momentos difíceis e identificam que essas adversidades fazem parte da fase 1, em que se encontram. Então, fica claro que a primeira fase é mesmo a mais difícil, quase impossível. Mas a mensagem dessa imagem não para por aí. Ela também mostra que as fases seguintes ficarão cada vez mais fáceis. Inicialmente, a imagem transmite uma mensagem de conforto no presente e, ao mesmo tempo, uma mensagem de esperança para o futuro. A imagem mostra um homem diante de um degrau maior do que a sua própria altura. Esse degrau se chama fase 1 e está escrito sucesso. A fase 2, que é o próximo degrau, é um pouco menor do que esse, mas ainda bem grande. A fase 3 já é a metade do próximo degrau e a fase 4 é apenas um pequeno degrau. Todos os próximos degraus são pequeninos e estão no topo dessa escadaria. Recentemente, fiz a seguinte pergunta aos usuários do aplicativo do Geração de Valor: olhando para essa imagem, em qual fase você se encontra? Esse exercício provocou excelentes reflexões e conclusões interessantes, porém, ao me perguntarem em que fase eu estaria, eles ficaram surpresos com minha resposta. Disse que eu me encontrava na fase 1. Como assim? Um deles perguntou. A busca constante por novos pontos de inflexão, por novos desafios, por mudanças de vida, pela subida de novos andares e pelo desenvolvimento do próprio potencial sem se acomodar, sem enterrar os talentos e sem ser controlado pelo medo de perder, ao contrário, movido pelo desejo de conquistar ainda mais e melhor, fará com que vivamos num eterno recomeçar e que sejamos frequentadores da fase 1. A cada ponto de inflexão, saímos da zona de conforto. Pare para pensar em cada um dos 10 pontos de inflexão que descrevi para você e vejam como minha vida mudou em cada um deles. Por um lado, foi extraordinariamente rápido e com resultados incontestáveis, mas por outro, houve um preço a ser pago. A cada ponto de inflexão, voltei para a fase 1, só que do andar de cima. Tudo era novo e não dominava mais aquele território. Tinha que sentir as dores de minhas limitações naquele novo momento, enquanto aprendia coisas novas e me desenvolvia. Cada ponto de inflexão que vivi funcionou como um MBA e saí de cada um deles melhor do que entrei. Para muitos, a melhor notícia do mundo é o que a imagem transmite. No futuro, será tudo mais fácil. A minha leitura é diferente. Quando tudo poderia ficar mais fácil, eu vou renunciar à minha zona de conforto e retornar à fase 1, de um patamar mais elevado. Os acomodados acham isso insuportável. Para mim, insuportável mesmo é ficar fazendo a mesma coisa por 30 anos. O que explica o fato de muitos odiarem as segundas-feiras e eu amar todas as segundas, enquanto todos amam as sextas. Alguns me perguntam: você demorou para se adaptar a esse estilo de vida? Eu respondo que, no início, eu me adaptei rapidamente, porque meu apetite para crescer era tão grande que achei barato o preço que estava pagando e entendia que caro mesmo é a estagnação. Mas, com o passar do tempo, eu passei a desejar mudanças e dores do crescimento. Quando tudo começa a ficar muito repetitivo e muito sob controle, pode ser sinal de que estou me acomodando. A acomodação fede. Ela é uma areia movediça que mata lentamente nosso entusiasmo. Parece bom, parece prazeroso, mas dura muito pouco tempo. Mas esse estilo de vida não gera muito estresse? Sim, mas perceba que o simples ato de respirar gera estresse. No entanto, penso que o estresse gerado pelo fracasso e a estagnação é muito maior do que o estresse vivido por uma vida repleta de pontos de inflexão.
A mesmice é extremamente entediante e estressante, enquanto uma vida repleta de novos roteiros e aventuras é completamente excitante de tirar o fôlego e inesquecível. Por que admiramos atletas, os que sobem o Everest e os que resolvem largar seus empregos para darem uma volta ao mundo? Admiramos porque nos inspiramos em conhecer histórias de pessoas que abriram mão da rotina proposta pela linha de montagem da sociedade e tiveram a coragem de viver seus sonhos. Admiramos isso, mas nem sempre tomamos a coragem de sermos os próximos da fila. Nos 10 pontos de inflexão que apresentei neste livro, tive vários tipos de experiências. Em algumas delas, não tinha a menor ideia do que estava passando por situações que mudariam minha vida para sempre. No entanto, em outros, minha consciência sobre o ponto de inflexão era tão grande que me desgastei, mais do que o necessário. Em apenas um deles, o ponto de inflexão foi decidido por uma pessoa que sequer me conhecia. A melhor maneira de encerrar este livro será falando de um próximo ponto de inflexão, falando sobre o maior de todos eles, o que jamais vivi e que marcará o meu futuro com grande impacto. É um ponto de inflexão que está em construção. Ainda não tenho todas as respostas, mas as que tenho vou compartilhar com você. Sem mais rodeios, está decidido que até 2022 deixarei de ser empresário. Não terei mais empresas e aos 50 anos de idade não me aposentarei. Ao contrário, pretendo manter o mesmo ritmo de trabalho, porém priorizando projetos sociais de grande impacto, no sentido de resolver algum problema importante na sociedade. Tenho vários em mente, mas nada que possa ser antecipado agora, pois ainda tenho 4 anos para decidir o caminho a seguir. Com um patrimônio que poderá ser maior que 5 bilhões de reais em 2022, aos 50 anos acharia muito repetitivo trabalhar por mais de 10 anos para elevá-lo para 50 bilhões. Os homens mais ricos do Brasil tinham menos patrimônio do que eu quando tinham minha idade. Numa situação normal, no caminho em que me encontro, seria apenas uma questão de tempo também chegar lá. Mas para quê? Pois é, quero mudar. Quero um novo ponto de inflexão. Quero trocar mais algumas dezenas de bilhões de reais por uma vida que para mim terá mais significado. Afinal, 5 bilhões ou 50 bilhões, que diferença fará em minha qualidade de vida? Sinceramente, nenhuma. Então, a partir de 2022, o jogo que quero jogar não será mais um jogo de um monte de zeros em minha conta bancária. Esse jogo até lá eu já terei concluído com sucesso. Missão cumprida. Estou com fome de bola por um novo jogo. Um jogo em que minha única remuneração será a satisfação por ver a mudança na vida de pessoas que hoje são rejeitadas por essa sociedade hipócrita. Essa é a hora em que alguns sempre me perguntam: política, Flávio? Eu acho que não, mas ainda é muito cedo. Uma coisa é certa: quero ser um ponto de inflexão na vida de outras pessoas e dedicar 100% do meu tempo a isso. Como será? Ainda tenho 4 anos para descobrir essa resposta. Reflexões finais para você. Para encerrarmos, vou propor 3 reflexões. Reflexão número 1. Quais foram os pontos de inflexão que você viveu em sua vida até este momento? Geralmente, uma pessoa média vive poucas mudanças. Em geral, a escolha da carreira, quando presta um vestibular, o casamento, os filhos, e quase todo mundo vai parar por aí. Às vezes, as coisas mudam porque houve uma demissão inesperada ou outros percalços que a vida lhe pregou. Mas mudanças mesmo, promovidas voluntariamente, são raras. Escreva as suas. Reflexão número 2. Quais foram os pontos de inflexão que você deixou de viver por medo ou insegurança? Não tomar uma decisão, por definição, é uma autêntica decisão de não decidir coisa alguma. Vamos tocar nessa ferida. Se você já viveu isso, escreva agora quais foram os pontos de inflexão que você deixou de viver por medo. Reflexão número 3. Por fim, assim como eu, que planejo um ponto de inflexão em 2022 o que você planeja para a sua vida nos próximos 5 anos? Vai mudar alguma coisa ou ficará exatamente como está? Escreva sobre isso. Escrevi esse livro abrindo muitas particularidades e intimidades para que você pudesse estudar um pouco sobre o meu padrão mental e sobre os desafios que vivi até este momento, desde quando frequentava uma escola pública na boca de uma favela do Rio de Janeiro até o que pretendo realizar aos meus 50 anos de idade. Tudo isso tem apenas um foco: você.
Eu não sou o foco de toda essa narrativa. Eu sou apenas uma referência usada para ilustrar a mensagem de que você tem uma vida inteira pela frente, cheia de decisões e pontos de inflexão. Eu desejo que você tenha muita história para contar, aventuras para viver e pontos de inflexão de tirar o fôlego. Não tenha medo. Salte de bungee jump.